Bom, então nós paramos na última aula, né? Nós estávamos falando do processo administrativo disciplinar, né? E... Ah, o... Deixa eu ver. Vamos ver onde é que tá. Vamos achar aqui. Citação, sindicância. Parei, vamos ver. Conteúdo da portaria, comissão processante, insuficiência de recurso. Aqui eu falei, isso aqui falei, né? Atos vinculados e atos discricionários do procedimento administrativo disciplinar, né? Extrapolação do prazo, inquérito, instrução. A gente acho que testemunha foi, não foi? Que a gente estava falando? As testemunhas, não foi? 97, é isso mesmo, tá? Bom, então a gente estava comentando aí sobre as testemunhas, né? A prova testemunhal. A gente sempre dá uma atenção maior, né, para a prova testemunhal, porque ela é a prova mais utilizada, né? A gente acaba utilizando bastante a prova documental e a testemunhal, né? São as provas que a gente mais usa, né? Fazemos perícia também, claro, às vezes, mas não é tão comum, né? Só elaborar uma perícia. Às vezes, uma prova documental, uma prova testemunhal e o interrogatório sempre do acusado são as provas mais utilizadas no processo administrativo disciplinar. Né? Tudo bem. Bom, então as testemunhas têm que ser intimadas, né, para depor, por mandado expedido pelo presidente da comissão. Então o presidente da comissão expede o mandado, tá? E aí a testemunha assina, né, a contrafé e devolve, né, a parte que ela assina e a assinatura é juntada aos autos para comprovar que ela foi regularmente intimada, etc, né? Como vocês aí já sabem. Certo? Muito bem. É sempre importante a gente dar uma atenção para a questão da antecedência. Né? Você intimar uma testemunha para comparecer em 48 horas, daqui a 2 dias, numa audiência, né? Fica um pouco complicado. Então é sempre bom. Muitas dessas testemunhas são servidores públicos e às vezes não é possível você prescindir do servidor, né? Do setor que ele trabalha, precisa dele, etc. Precisa botar alguém para substituir. Né? Então é sempre importante a gente lembrar que tem que ter uma certa antecedência aí na intimação. Né? Bom, o ato 12 aqui, da Câmara, artigo 50, traz um dispositivo que também é bastante comum aí em todos os estatutos, né? Que é que as testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independentemente de notificação. Tá? Então, as testemunhas que são arroladas pelo acusado devem comparecer, ele que deve trazer, né? A comissão processante não precisa notificar. O próprio acusado vai usar aquelas testemunhas como para defesa dele, né? Ele que traz na audiência previamente designada. Agora, tem um dispositivo aqui que eu achei interessante, o parágrafo 1º, né? Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Né? Achei interessante isso aqui. Ele está se referindo à testemunha do acusado, né? Então, quer dizer, se o acusado indicar uma testemunha e ela não quiser vir com ele, não vir espontaneamente, a comissão processante pode notificar aquela testemunha do acusado para que ele compareça em razão da importância da sua presença. Né? Então, eu achei isso aqui interessante. Tá? E se a testemunha não for localizada, a defesa pode substituí-la, se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independentemente de notificação. Tá? Então, se a testemunha não for localizada, a defesa pode substituir por outra. Correto? Então, artigo 50 aqui do ato 12 de 2017.
Se a testemunha for servidor público, acho que até já falei disso. Bom, testemunha servidor público, a expedição de mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição, né? Quer dizer, é uma providência que a gente sempre toma e é importante, né, que vocês tomem sempre, né? Quer dizer, muitas testemunhas são servidores públicos e para que não haja prejuízo aí ao trabalho dela, né, é sempre importante comunicar ao chefe da repartição onde ela está lotada para que ele possa providenciar eventual substituição. Certo? Redistribuição das funções, etc. Bom, eu acho que eu já falei, mas enfim. O servidor que fez parte da comissão de sindicância não pode ser testemunha no PAD, tá? Isso é uma decorrência aí, uma analogia ao artigo 18, inciso 2 da 9784, tá? E ainda que vocês não tenham esse tipo de dispositivo no ato, né, da Câmara, eu acho que é importante vocês observarem isso, né? Quer dizer, o servidor que faz parte da comissão de sindicância, se ele é chamado para testemunhar na comissão processante, ele obviamente vai... veja, na sindicância, aqui vocês têm duas comissões permanentes, né? A sindicância investigativa e a de processo administrativo disciplinar. Imagina a comissão de processo administrativo disciplinar intima um dos membros da comissão de sindicância para testemunhar lá. Né? Para começar, vai testemunhar o quê? Se ele já assinou o relatório, né? Ele já assinou o relatório da sindicância. Quer dizer, ele já se posicionou perante o fato. Então, uma doutrina de jurisprudência majoritária dizem que os servidores que fizeram parte da comissão de sindicância não devem atuar como testemunha no processo administrativo disciplinar. Mesmo porque eles não testemunharam fato nenhum, né? O que eles tinham para dizer, o que eles tinham para relatar, já está relatado no relatório da sindicância, né? Não faz sentido ele participar como testemunha, tá? O depoimento tem que ser prestado oralmente. Isso é também doutrina, jurisprudência, uma prática que a gente assume com bastante cuidado, né? Lá no município de São Paulo, em outras administrações também isso é feito. A gente tem que evitar depoimento por escrito. Você manda as perguntas para a testemunha responde e te manda por escrito. Não, tá? A prova testemunhal exige o contato, né? Contato pessoal, tete a tete ali, né? Entre comissão e testemunha, tá? Claro, a inquirição, né? As perguntas realizadas à testemunha, as respostas das testemunhas, né, vêm com gestos, com expressões, com linguagem corporal. Você consegue captar muita coisa com o contato verbal, né? O contato escrito é muito mais frio. A pessoa consegue se preparar muito melhor né, você consegue pegar mais mentiras quando você está ali no ao vivo. Não mentira, né? Tô brincando, assim, inverdades. Né? Mentiras é feio, é inverdades. Né? Ou contradições, enfim. Enfim, você consegue... Eu falo brincando assim, não que a gente tá também querendo pegar todo momento a testemunha no pulo do gato, tentando que ela caia em contradição. Não, mas é que às vezes ela pode até... às vezes ela quer prejudicar o acusado, muitas vezes, né? Então, às vezes é um inimigo, um desafeto do acusado, enfim. Ou, muitas vezes, tá com medo de se tornar acusado também, né? Porque tinha uma relação próxima ali com ele, tá? Que é razoavelmente comum também, enfim. Mas, então, não é questão de querer pegar a todo momento a testemunha em contradição. Mas é que realmente o depoimento verbal, você consegue realmente captar reações, captar linguagem corporal, tá? É muito mais difícil de
de mentir para uma comissão, né? 3 pessoas, imagina 3 pessoas olhando, né, a resposta, esperando ele falar, né? Quer dizer, ele se sente mais, digamos assim, compelido a realmente falar a verdade, tá? Não sei se vocês usam depoimento escrito aqui, né? Mas realmente eu realmente desaconselho, a doutrina desaconselha, a jurisprudência desaconselha. Eu acho que na busca da verdade real, nada melhor do que a testemunha presencial mesmo, o depoimento verbal, tá? Bom, outra coisa importante, uma recomendação, né? Não é exatamente uma jurisprudência, doutrina, não é mais uma recomendação, que a inquirição de testemunhas seja feita em separado, tá? Colocar todas as testemunhas de uma vez numa sala e ouvir todas sendo que as outras ouvindo o que as outras falam, né? Não é uma prática recomendável sob nenhum aspecto. Técnicas de oitiva de testemunhas e a doutrina a respeito também, né? Para não haver constrangimento, pressão entre uma testemunha e outra, é melhor ouvir uma de cada vez, tá? Deixa o resto esperando na antessala e vai chamando aos poucos e cada um ouve de uma vez, certo? É claro que se houver depoimentos contraditórios, aí vocês podem testar uma careação. Já fizeram a careação? Não. Nunca tiveram que fazer, né? A careação é interessante. A verdade surge assim na careação. É engraçado. Parece que é uma coisa dialética. Assim, um fala uma coisa, fala outra, de lá surge uma terceira coisa. Assim, é interessante. Bom, o interrogatório do acusado. Após o encerramento da oitiva das testemunhas, a comissão promove o interrogatório do acusado, tá? Essa regra, né, de se fazer depois das testemunhas acabou sendo uma praxe, tá? Das comissões processantes. Mas não tem exatamente uma nulidade em se fazer antes. Tá? Não existe uma nulidade de se fazer antes. Mas acabou se fazendo depois, até para não ter alegação de cerceamento de defesa, né? Quer dizer, como o defensor do acusado, pode participar da audiência, ele meio que já sabe o que as testemunhas falaram e isso pode ser levado em conta ali na resposta do depoimento, certo? Aqui vocês costumam fazer antes ou depois o interrogatório? Antes das testemunhas ou depois das testemunhas? Depois, né? É o mais aconselhável, para evitar qualquer tipo de problema, de nulidade, tá? Não existe uma regra expressa, pelo menos não achei aqui no ato de vocês nenhuma regra expressa que determine antes ou depois, né? Lá em São Paulo também não tem essa regra expressa. Hã? Pode falar. Mais aconselhável porque ele já sabe tudo o que aconteceu, já pode se manifestar e não pode alegar uma nulidade, né? Não pode alegar nulidade posteriormente. Certo? Aqui também não deve ser por escrito, pelas mesmas razões, né? Manda um monte de pergunta para o acusado, ele traz tudo respondido por escrito, né? Não faz nenhum sentido. Dificilmente vocês vão apreender mesmo o que aconteceu, os fatos exatamente do jeito que eles aconteceram, se vocês aceitarem tudo por escrito de um acusado, né? Bom, o defensor do acusado pode assistir ao interrogatório e à inquirição de testemunhas, tá? Mas ele não pode ficar perguntando diretamente às testemunhas, né? Ele não pode interferir nas perguntas e respostas. Não é um debate, tá? Não é um debate. O defensor pode participar do ato processual, certo? Mas não é um debate. Não é ele que pergunta. Quem faz as perguntas para a testemunha? O presidente da comissão, tá? Então, se o defensor tiver algumas, ele pode reinquirir a testemunha? Pode reperguntar a testemunha? Pode. Mas ele tem que se dirigir ao presidente e o presidente faz a pergunta para a testemunha. Certo?
Não pode ele falar direto, não pode ficar fazendo debate. Né? A testemunha começa a responder, ele fala, mas você não falou isso, não, mas você não falou aquilo, não, mas isso. Não pode ficar interrompendo a testemunha. Tá? Todas as perguntas são feitas pelo presidente da comissão. Né? Bom, outra norma importante, que é jurisprudência pacífica, doutrina pacífica, né? A comissão não pode exigir compromisso da verdade, juramento de verdade do acusado. Tá? Leva uma Bíblia lá, pede para ele jurar sobre a Bíblia. Não pode. Certo? Direito à ampla defesa, artigo 5º, inciso 63. E inciso 55 também, devido ao processo legal, enfim, direito à ampla defesa. Então, vocês sabem que no Brasil, o acusado, o réu, pode mentir à vontade. Falando, não estava lá, não era eu. Né? Não, mas tá sua assinatura aqui, ó. Não, esse aí não sou eu. Eu não sou eu. Tá? Não, mas todo mundo te viu lá. Não era eu, era meu sócio, sei lá, enfim. Ele tem o direito, pode mentir à vontade. Em outros sistemas judiciais isso não é possível. Nos Estados Unidos, por exemplo, o interrogado não pode mentir. Né? Enfim, em outros países, enfim. Mas no Brasil não. No Brasil pode mentir à vontade, ninguém pode produzir prova contra si mesmo, não existe o perjúrio. Né? O falso testemunho é só em relação às testemunhas do PAD. As testemunhas não podem mentir, senão é crime de falso testemunho. Agora, o interrogado não, o acusado não, pode mentir à vontade. Tá? Direito à ampla defesa. Portanto, ele não pode jurar, né? A comissão processante não pode exigir dele um juramento, né? Uma declaração de só dizer a verdade, né? Um juramento de só dizer a verdade. Tá? Então, se a testemunha mente e a comissão processante ela está perguntando sobre se a testemunha mentir, o que acontece com ela? Vou tentar responder por causa da câmera, né? Repetir a pergunta, né? O que acontece? A comissão processante, se ela perceber que houve a mentira por parte da testemunha, é crime de falso testemunha. Ela pode iniciar, ela pode iniciar uma notícia crimes, ela pode oficiar, né, aos órgãos competentes para instaurar um procedimento penal, criminal, por falso testemunha. Né? É crime de falso testemunha. Vale. Né? O crime de falso testemunho, ele vale... Qual artigo do Código Penal, o crime de falso testemunho? Quem achar mais fácil ganha um café. Vamos pegar o tipo penal aqui do falso testemunha? Sempre é bom a gente conferir o Código Penal, né? Artigo 342, né? Artigo 342, olha lá. Certo? Vê se tá atualizado ou se eu tô desatualizado aqui. Fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor ou intérprete em processo judicial, policial, não é processo policial, né? É inquérito, mas ou administrativo, ou em juízo arbitral, né? Ou em juízo arbitral também, tá? Certo? Artigo 342. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. E multa. Não é tão simples, não é... Oi. O momento da retratação, né, quando é judicial, é até a sentença de primeiro grau, né? No caso do PAD, seria até o relatório ou até a adesão, no nosso caso aqui da mesa? Retratação da testemunha? A testemunha fez um depoimento falso para ela se retratar? Qual seria o momento? Aí a questão do... Você tá falando... aí seria o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz? Aquele que você... que é para ela não ser processada? A retratação mesmo que exclui o parágrafo segundo. Lê ele aí para mim, por favor. Sim, as penas aumentam...
Se antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. É legal, Bom, se fizer uma analogia, tá? Se fizer uma analogia, seria antes da decisão, né? Antes da decisão da autoridade, porque o relatório não decide nada, né? Eu acho que aí seria antes da decisão. É o que talvez tivesse ser feito eventualmente é abrir alguma consideração no relatório, né? Se há uma retratação posterior ao relatório antes da decisão. Porque isso pode alterar o relatório, né? Pode alterar o relatório. Muito bem lembrado. Pode alterar o relatório, então se já foi feito o relatório, ele fez depois a retratação, é bom ter um adendo ao relatório, né? Baixar os autos para a comissão, se já tiver com a mesa, né? Baixar os autos à comissão para que seja feito um adendo da retratação, né? Aconteceu já com vocês? Não. Qualquer caso prático que vocês tiverem, assim, vocês pode comentar, viu? Mas aí, além dessa notícia aqui, você poderia fazer algo internamente, como PAD mesmo? Se for, boa pergunta, né? Se ele for servidor, se a testemunha for servidor, e está depondo justamente pelo fato de ser servidor, um colega dele, quer dizer, isso pode caracterizar a violação de um dever funcional. Né? Pode ser aberto um PAD também. É que a gente vai ver, até vou falar para vocês, em alguns casos, o ilícito administrativo, ele se equivale ao ilícito penal, é o que a gente chama de ilícito penal administrativo. Por exemplo, corrupção, peculato, são ilícitos administrativos, mas estão no Código Penal também. Então, então aí, nesse caso, existe uma correspondência direta entre o que diz o Código Penal e o que diz o processo administrativo. Então, assim, você pode até instaurar um processo administrativo nesse caso, mas aí seria de todo aconselhável você esperar acabar o processo penal do falso testemunho, né? Porque vai influir diretamente no PAD. Mas se for servidor, a testemunha, ele está depondo como servidor e pelo fato de ser servidor. Aí me parece que pode ser instaurado um PAD também. Né? Ele não está exatamente... não sei também, viu? Peraí. É que ele não está exatamente no exercício das funções dele, né, de servidor. Mas ele está ali como testemunha. Ele não está exatamente nas funções dele de servidor. Mas os estatutos costumam dizer que pode ser aberto um PAD. Não sei, viu? Se pode ser aberto um PAD nesse caso, acho que sim. Ele está lá como servidor, né? Por quê? Pelo fato de ser servidor. Apesar de não estar exatamente no exercício das suas funções, é uma coisa para se pensar. Mas com certeza o processo criminal pode ser aberto por falso testemunho. Esse é o artigo 342 do Código Penal. Tá? É uma boa pergunta. Oi. A alegação de ser amigo íntimo, inimigo, cabe ao acusado para que se exclua uma testemunha? Sim. Porque a minha dúvida é o seguinte: imagine que uma testemunha é chamada para um processo específico e ela tem, digamos, um ranço pela pessoa ali interno. Ela nunca exteriorizou a ponto de se demonstrar como inimiga. Mas ela aproveita exato desse momento para, vamos dizer assim, mentir, tudo assim. Usou esse mecanismo aí, ou às vezes não mente, mas não seria uma boa testemunha, vamos dizer assim, porque naquele momento é que ela se revelou como inimiga, às vezes pela comissão fica difícil para perceber isso. Uhum. Caso se perceba no curso do processo, alguma coisa assim, pode-se entranhar essa testemunha, um parecer da comissão, foi averiguado posteriormente e tal, como condição só de informante, de testemunha, enfim, será alguma coisa nesse sentido. Se é possível a comissão ter essa iniciativa de ter percebido isso, vamos dizer assim. Bom, se a comissão percebeu, depois de indicar a testemunha, de intimá-la, depois dela comparecer, ela fez o depoimento, depois a comissão percebeu que soube, né?
Pode desentranhar, pode pedir para desentranhar, pode ser uma. Veja, a comissão ela tem que buscar ou ela pode simplesmente ignorar aquele depoimento, enfim. É que depois vai para a autoridade para julgar, né? Então tem que ser muito bem fundamentado qualquer desentranhamento de depoimento, né? Agora, se a comissão perceber que aquela testemunha quis prejudicar o acusado, se ele mentiu, é falso testemunha contra o acusado ou a favor dele, tá? Agora, se a comissão fala, pô, a gente não sabia que ele era credor do acusado, né, ou que ele era inimigo íntimo do acusado, né, a gente soube disso depois. Então, faz constar do relatório que aquele depoimento foi ignorado por essa razão. Agora, o acusado tem um momento certo também para dizer. O acusado não pode esperar depois do depoimento para alegar suspeição. A gente costuma dizer assim, indicou a testemunha. Como é um processo administrativo, ele tem defensor, ele tem advogado, ou advogado constituído nos autos, ou defensor dativo, sempre tem, né? Ele ficou sabendo da indicação da testemunha, ele já impugna. Já faz a impugnação. Porque esperar o depoimento, tá? Já aconteceu algumas vezes, a gente esperar o depoimento para depois impugnar a testemunha. Aí, primeiro ele vê o que a testemunha falou. Se falou alguma coisa favorável para ele não impugna. Se não falou, ele impugna, entendeu? Então tem um momento certo de apresentar a exceção. Né? Exceção que a gente chama é a defesa, né? Tem esse nome exceção, mas é sinônimo de defesa. Então, mas pode ser alegado. Falar, esse cara não vai testemunhar contra mim. Imagina, contra mim é minha sogra, minha ex-sogra, né? Minha ex-mulher me odeia, ou meu inimigo, meu credor, é claro que ele vai falar mal de mim, isso não é uma testemunha isenta, tá? Agora, é difícil, viu, reconhecer isso. É difícil, são raros os casos em que as testemunhas são, que a comissão processante aceita aquela exceção de suspeição, tá? São raros, pelo menos na nossa experiência, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência aqui de exceção, né, de suspeição, mas é a coisa que pode acontecer, tá? Se a comissão entender que realmente é o caso, né? Certo? Bom, tem esse acórdão aqui, depois vocês dão uma olhadinha nele, um acórdão bem interessante, tá, do STJ, que anulou um PAD, esse processo administrativo disciplinar ele foi anulado, tá? Porque a comissão exigiu que a acusada se comprometesse a dizer a verdade. Tá? Então você vê como é grave a coisa, né? Então realmente não pode fazer a acusada prestar juramento, tá? Possibilidade de gravar as oitivas. Bom, isso já é pacífico, enfim. Já tem julgado, eu trouxe um julgado aqui do TRF4, mas enfim, tem um monte de julgados, isso já é pacífico, né? Os depoimentos e testemunhos prestados no PAD podem ser gravados por meio de áudio e vídeo. Devem, né, na verdade, ser gravados por meio de áudio e vídeo quando solicitado pelo acusado, tá? Isso aí, na verdade, é uma garantia de ampla defesa contraditória e uma garantia da busca da verdade real também. Como tá tudo gravado, bom, hoje em dia vocês veem essas audiências todas aí da Lava Jato, tal, não sei o quê. É tudo gravado, né? E isso também está previsto, é uma analogia ao que está previsto aqui no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, né? O Código de Processo Penal diz expressamente que, sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios e recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual,
destinada a obter maior fidelidade das informações, né? O artigo 405 do Código de Processo Penal e o artigo 170 do Código de Processo Civil, que diz que é lícito o uso de taquigrafia, estenotipia. Faz tempo que eu não vejo estenotipia, né? Aquela máquina. Oi, desculpa. Digamos que depois da gravação, no ato da transcrição, se constate que a gravação está prejudicada. Qual o procedimento nesse caso? Você só gravou e não lavrou a. Bom, aí me parece que é o caso de repetir o procedimento, tá? A gente não usa gravação ainda, né? Mas vocês podem usar perfeitamente e tal. Podem usar os dois, podem usar a gravação e a ata, tá? Talvez seja o mais aconselhável até. Mas eu acho que excelente pergunta, né? Quer dizer, se durante você vai depois que você vai ver a gravação, você vê que não estava sem áudio. Tem que repetir a diligência, tem que repetir a oitiva. Isso vai ocasionar uma contestação por parte do acusado, já que ele pode mudar o conteúdo do seu depoimento. A testemunha? Você está falando da testemunha. Quer dizer, o acusado pode falar, ele falou. Olha, excelente pergunta, viu? Excelente pergunta. Tudo vai depender do caso concreto, mas é bem circunstancial, né? Mais. Não é circunstancial a palavra, esqueci agora. Casuístico, né? Mas. Me parece que não é exatamente caso de nulidade. Você está repetindo uma oitiva. É uma coisa que autos judiciais que somem do fórum, tá? Ou processos administrativos disciplinares que somem também. Enfim, né? Os processos podem sumir, você tem que repetir o processo inteiro. Entendo que nessa repetição deva-se fazer exatamente as mesmas perguntas para se conduzir a pessoa que está respondendo a pelo menos dar uma direção à linha de pensamento que já existiu. Então, como a comissão ela tem as questões já previamente formadas, eu acredito que ela deva Fazer as mesmas perguntas, né? as mesmas perguntas na mesma ordem. É que, de certa forma, o testemunha já está meio treinado, né? Ele, de repente, ele fala... De repente, se for exatamente na mesma ordem, ele pode já saber o que vai falar em cada momento. Ou não também, né? Enfim, eu acho que... independentemente né? Eu acho que as perguntas têm que ser as mesmas também... porque foram as perguntas que a comissão processante entendeu importante para elucidar o caso. Né? Então, ela vai fazer as mesmas perguntas no novo depoimento. O importante, nesses casos, é repetir o depoimento. Se ele não estava lavrado em ata, né? Por isso que é sempre aconselhável também lavrar em ata, além de filmar. Né? Agora, o problema é que se você está filmando... É claro, você está filmando com consentimento de todo mundo. Né? A pessoa sabe que está sendo filmada. As pessoas sabem que estão ali, que existe uma câmera. Ainda que você lavre a ata e a filmagem apresentou algum problema, né, eu acho que ainda assim é caso de repetir, mesmo com a ata lavrada. É caso de repetir porque né, a filmagem faz parte ali do devido processo legal também, do procedimento. Tá? Certo? Sindicância não. A sindicância, ela, como você falou, é sigilosa e não tem devido processo legal. É só uma colheita de provas. Está só colhendo provas, né? Ele não pode exigir. Ele não pode exigir cópia de depoimento, tá? Na averiguação preliminar, às vezes a gente dá. Também não tem grandes prejuízos, principalmente se for testemunha. Agora, o acusado, a gente, não tem. A gente não dá cópia de testemunha. Em averiguação preliminar e sindicância investigativa, ele não pode exigir. Não é devido processo, não é contraditório, não tem ampla defesa, é só uma colheita de provas. Ele nem sabe se vai ser acusado, né? Nem sabe se vai ter processo contra ele. Certo? Vocês tinham feito uma pergunta que... Eu não sei se chegou por escrito ou se alguém fez... Que agora que você tocou
Na sindicância eu me lembrei. Negócio se a controladoria podia. Não era isso que você tinha perguntado? Foi por escrito? Foi por escrito? Que assim, vocês perguntaram se a controladoria podia controlar o trabalho da sindicância. Não é isso? Era uma coisa assim, se a controladoria. Veja, a princípio, o trabalho da sindicância ele é sigiloso. Aliás, o PAD também tem que ser feito de uma forma bem discreta. Não tem o mesmo sigilo, justamente porque aí é um processo, é devido ao processo legal. O acusado tem amplo acesso, pode pedir cópia do depoimento, né? Agora, na sindicância, não. Agora, a questão da controladoria, eu entendo que ela não pode fiscalizar o trabalho da sindicância, da comissão de sindicância, enquanto ele está sendo realizado, enquanto ele durante o tempo de exercício. Ela pode fiscalizar posteriormente, pode fiscalizar o geral para ver se a comissão de sindicância realmente está sendo exercendo suas funções a contento, de acordo com a normativa a respeito, certo? Mas durante a sindicância, realmente ela tem que ter um caráter bem sigiloso. Inclusive, os membros da comissão de sindicância têm que ser pessoas que tenham a consciência de saber que nada pode vazar dali. Que qualquer vazamento que prejudique o sindicado pode resultar em necessidade de indenização por danos morais, inclusive. Certo? Oi. Havendo a ata no final do depoimento da testemunha e havendo a gravação de áudio, não necessariamente seria obrigatório fazer a transcrição integral. Não. Você pode fazer um resumo, né, do que a testemunha disse, o mais fiel possível, tá? Eu não sei se vocês usam taquígrafo, estenotipia, isso ninguém usa mais, né? Isso aí já tá meio... Vocês usam? Vocês usam taquígrafo? Tem taquígrafo aqui? Nas sessões da Câmara. Sim, aí sim. Nos debates de processo legislativo, aí tem que estar tudo constando em ata, né? Agora, nas audiências, a gente não usa, né? Não sei, taquígrafo e estenotipia. De áudio e no caso a gente faz ata também. Vocês fazem o áudio. A transcrição do arquivo de áudio e uma ata também. Tá. Mas vocês transcrevem depois o arquivo de áudio. Ou vocês... não dá pra... E a ata com resumo do que a testemunha falou por digitado por alguém. Né? Não, perfeito. Perfeito. O áudio, ele... Por que é importante áudio, vídeo, né? Por que é importante? Porque se tiver alguma impugnação por parte do interrogado, falar, eu não falei isso, ou a testemunha não falou isso, que está na ata, está errado, você passou errado para a ata, e você tem o vídeo para comprovar, você tem a gravação para comprovar. Tá? Agora, se vocês transcrevem a gravação, além de fazer a ata, é uma providência a mais. Também não prejudica, né? É uma providência a mais para documentação. É interessante também. Certo? Bom. Audiência à distância. Olha, a audiência à distância tem sido aceita. Na instância federal, na administração federal eles fazem, né? Porque, às vezes, como é federal, às vezes, sei lá, o servidor do DENIT, né? Trabalha no DENIT de Goiás, mas é transferido para o DENIT do Rio de Janeiro. Sei lá. Só que ele acompanha os fatos lá, ele vai ser ouvido como testemunha. Então, ouve por videoconferência. É aceito no processo penal, é aceito no processo civil, é aceito no processo administrativo disciplinar também, tá? A videoconferência. Durante um tempo, o pessoal tentou impugnar, tentou dizer que não era possível, né? Porque isso pode... Ninguém sabe quem está atrás dele lá, né? Tinha aquela história de que atrás da câmera tinha um cara com uma arma mandando ele falar, né? Não tinha umas lendas urbanas assim. Hoje em dia é perfeitamente aceito a videoconferência, sem problema, tá? Incidente de insanidade mental. Bom, se houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado,
Ah, só uma coisa, viu? A testemunha ou o acusado não concordar com alguma coisa, ele vai assinar a ata, né? Se ele não concordar com alguma coisa que está ali escrita, ele pode pedir para mudar, mas aí é a comissão que vai, né, falar, não foi isso que você falou. Então eu vou colocar aqui que você pediu para mudar, mas o que você falou antes, né? Não sei se vocês já tiveram esse tipo de... É uma coisa relativamente comum, né? Na hora de assinar a ata, ele fala, não, mas não foi isso que eu falei, isso aqui tá errado. Não, foi isso que você falou, sim. A gente cria um adendo, a gente cria uma, né? A gente coloca que agora você voltou atrás, né? Depois de ler a ata. Mas foi isso que você falou. Por isso que a gravação sempre é importante, né? Porque você tem ali... então vamos ver a gravação? Tá? Uma prática que acabou no começo, no início foi muito criticada, teleconferência, gravação, foi muito criticada, e depois acabou sendo bom para todo mundo. Que aí não tem essa de dizer que não falou, ou que falou, é só consultar o vídeo depois, tá? Tanto para acusar, tanto para absolvição como para condenação, né? Bom, incidente de insanidade mental. Se houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, tá? Pode propor, deve, a autoridade competente, que ela seja submetida a um exame por junta médica oficial. Tá? Junta médica oficial, a gente faz tem uma regra que, assim, não precisa ser os 3 da junta oficial psiquiatras, mas pelo menos um tem que ser psiquiatra, né? Enfim. Inclusive é uma analogia ao artigo 160 da Lei 8.112, né, que é o Estatuto do Servidor Federal, e é uma analogia aos dispositivos do Código de Processo Penal, 149 a 154, que tratam desse incidente de insanidade mental. Tá? Bom, tem um acórdão do STJ que diz, esse mandado de segurança aqui do Distrito Federal, que é interessante. Ele diz, é dever da comissão processante, é dever, havendo dúvida sobre a sanidade do acusado, encaminhar proposta de realização, propor, né, ou encaminhar proposta de realização de exame de sanidade, sob pena de nulidade. Tá? Então, depois de terminado o processo administrativo, chegar à conclusão que ele não está quites com as suas faculdades mentais, né? Se ele tem algum problema psiquiátrico sério, o processo pode ser anulado. Tá? Então, se houver essa percepção por parte da comissão... Oi, diga. Isso, muito bem. Isso. Exata, essa pergunta é muito boa, tá? A insanidade, ela tem que existir na época dos fatos, que ele cometeu os fatos, e a insanidade, e ele cometeu os fatos em decorrência da insanidade, que a insanidade levou ele a... Então, ele tem um transtorno bipolar gravíssimo, e ficou muito nervoso, saiu xingando o chefe dele de tudo que é nome. Dá um exemplo aqui. A gente teve um caso uma vez... Já está aposentado, já posso falar, vai. A gente teve um caso uma vez de 2 servidores. Né? 2 servidores que... Não, eu não. É que a gente fica um pouco receoso, às vezes. 2 servidores que começaram, enfim... Uma servidora e um servidor, né? A gente não sabe se existia alguma coisa entre os dois. O fato é que ele a xingou, né, durante o expediente. Eram 2 procuradores, inclusive. Faz muito tempo isso. Posso falar, não tem problema. Acho que pode. Enfim, ele a xingou e ela bateu nele. Bateu mesmo, assim, né? Saiu socando e na frente de todo mundo. Bom, aí depois descobriu-se que os 2 tinham transtornos, né? Só que não foi um transtorno
digamos assim, o fato, as vias de fato ocorreram não em decorrência exatamente do transtorno. Quer dizer, o transtorno não foi determinante para que isso acontecesse. Tá? Então, nesse caso, os dois foram suspensos, sim. Enfim, isso faz muitos anos. Né? Enfim. Foi uma suspensão. Uma suspensão. Hã? Vias de fato, né? Não, porque eles alegaram depois que estavam desequilibrados, que tomava remédio, que não sei o quê. Mas isso não foi determinante para aquilo. Tomar remédio não é. Antidepressivo todo mundo toma hoje em dia. Fala. Assim, dentro do que o senhor está dizendo aí até assim, de acordo com a pergunta lá, assim, tinha que ser a época dos fatos. Vamos dizer assim que uma fase mais avançada do processo, a defesa do acusado surge com esse questionamento, né, da sanidade. A comissão, da forma que que deve ser realizada, sob pena de nulidade. A comissão não pode fazer uma solicitação, um filtro prévio, para assim, então quer dizer que o seu cliente então tinha isso desde a época dos fatos. Você consegue trazer para nós uns exames aí que foram feitos, alguma orientação, um laudo médico, alguma coisa que demonstre já? Eu falo assim, fazer uma triagem, porque às vezes é um mero mecanismo para tentar gerar uma nulidade para cancelar o processo. Eu achei, na verdade, eu achei que eu tinha falado isso aqui, não tá? Mas a pergunta é muito boa. Você tá perguntando assim, tem um momento para ele falar, para ele alegar a insanidade. Né? O defensor, ele não pode esperar acabar o processo para alegar a insanidade. Tá? A não ser que seja algo muito grave, muito evidente, que não foi, que poderia ter sido constatado pela comissão e não foi. Tá? Poderia ter sido constatado pela comissão e não foi. Agora, se foi algo, às vezes esperou acabar o processo para depois alegar a insanidade, não. Aí passou o prazo para alegação da insanidade. Tá? Eu falo assim, numa lógica nossa aqui interna, se essa manifestação vier só após o relatório, antes de subir para a autoridade, só naquele momento, não, mas em nenhum momento dos depoimentos de testemunhas foi levantado, nos memoriais também isso não foi apontado pela defesa, é só pós-relatório mesmo que vem com essa tentativa de defesa de gerar uma nulidade. Também vão me negar para depois, mais ou menos nesse sentido. Se a comissão, se é um mecanismo válido, ela solicite então que seja demonstrado via exames, da época, enfim, alguma coisa assim, para que não se conceda automaticamente isso também. Às vezes é uma forma até de atrasar um pouco o processo, vamos fazer a comissão, a autoridade vai autorizar, nesse sentido, se a comissão tem essa prerrogativa de fazer um filtro desse pedido de sanidade. Ah, sim, tem. Tem, mas assim, com certeza. Às vezes é uma pessoa que nervosa, tensa, mas não é. A insanidade mental ela tem que ser de tal grau, ela tem que ser diagnosticada como insanidade mental, tem que ter o CID. Se a pessoa tiver histórico de internação, inclusive. Pode ser provado por histórico de internação, tudo. Agora, se é uma pessoa assim que tem um gênio mais forte, propensa a brigar e alega insanidade mental, a comissão fala, não, quer dizer, se ficar muito evidente que não é caso de insanidade mental, a comissão não toca para frente. Então a comissão tem essa discricionariedade, a comissão tem esse poder de fazer um filtro inicial sobre aquele pedido. Se é um pedido completamente descabido, uma tentativa evidente de procrastinar, de tentar cancelar, né, a punição, né? Sei lá, um peculato. O cara desviou verba, mas aí, sabe o que é? Que ele é louco, por isso que ele desviou verba. Não, você entendeu? Então, é louco, mas não rasga dinheiro, como a gente diz. Né? Então, assim, claro que né, a comissão pode fazer esse filtro. Agora, havendo indícios de insanidade possível, é bom a comissão encaminhar para a junta, porque senão depois o processo pode ser considerado nulo. Aí anula o procedimento. Certo? Oi. Alcoolismo, dependência química. Isso. Eu ia falar disso agora. Bom, realmente, infelizmente é um problema que parece que só aumenta, né? O alcoolismo e a
a drogadição entre servidores, tá? Não é que só aumenta também, tô exagerando, mas enfim, é uma coisa grave, tá? Parece que, não sei, é um problema que é difícil de solucionar, né? Assim, aumenta na sociedade inteira, exatamente, isso que eu quis dizer, claro. Né? Enfim, é uma coisa bastante complicada, tá? Bastante difícil de lidar. Em muitos casos, é um alcoolismo crônico, tá? O sujeito precisa de tratamento. Se é algo que chega a ponto dele não conseguir vir trabalhar, aí é um caso de licença médica. Né? É um caso de licença, tem que se tratar, tem que ser internado, enfim, é casos muito graves, né? De drogadição ou de alcoolismo. Agora, também vamos com cuidado, né? Ele pratica algum ilícito grave e depois fala, sabe o que é? É que eu tava bêbado na hora. Estar bêbado na hora é diferente de ser alcoólatra. Isso que eu quero dizer. Isso é uma das coisas que eu quero dizer. Né? Quer dizer, estar bêbado na hora é diferente de ser alcoólatra. E outra coisa, você precisa ver se esse alcoolismo dele realmente foi determinante para ele praticar aquilo. Em alguns casos, o estar bêbado pode agravar a situação dele. Por exemplo, se ele for motorista. Agrava a situação dele. É uma circunstância agravante. Está colocando as pessoas em risco. Então, assim, infelizmente é relativamente comum a gente receber esse tipo de alegação. Ah, ele tem problema com droga, tem problema com álcool. Isso foi determinante para ele praticar aquilo? Ele estava andando, a gente brinca, né? Ele estava andando, caiu num barril de pinga, ficou bêbado sem querer? Agora, se ele tem, por exemplo, se ele não consegue, se perdeu completamente a capacidade de concentração, perdeu a capacidade de fazer o serviço que ele tem que fazer, porque exige concentração, e o alcoolismo e a drogadição não permitem. E, em razão disso, ele deixou de prestar atenção numa providência que ele tinha que prestar, causou um prejuízo para a administração. Quer dizer, tem que ser algo muito específico. E dependeria de alguma iniciativa do servidor também, de procurar ajuda médica, entrar com pedido de licença? Sim, é o caso do servidor, não só na questão do alcoolismo, mas em outros problemas psiquiátricos, transtornos psiquiátricos, né? Bipolaridade, esquizofrenia, tem vários tipos de esquizofrenia, né? Mas enfim, bipolaridade, enfim, qualquer tipo de transtorno desses. Depressão enquadra nisso também. Depressão, né? Transtorno de ansiedade generalizada, tem esse transtorno, né? De ansiedade generalizada. A gente teve um servidor diagnosticado com isso. TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Esse tipo de transtorno, assim, o servidor também tem que tomar a iniciativa de buscar tratamento, tá? Ele não vai, tô chegando todo dia atrasado porque eu estou com um problema psiquiátrico X. Pô, mas toma uma iniciativa, então, de resolver isso, tá? Quer dizer, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, o problema psiquiátrico, ele tem que ter influído diretamente naquela conduta, naquele ato ilícito. Ele vai servir, no caso, como uma excludente de culpabilidade. Vai excluir a culpabilidade. Não é nem a tipicidade nem a ilicitude, é a culpabilidade. Vai ser excluída. Por quê? Porque naquele momento em que ele praticou, ele não estava quites com suas faculdades mentais. Então, assim, é raro isso, assim, tem que ser algo bem específico. Para ele deixar de ser
para ele ser absolvido em razão disso, em razão desse problema psiquiátrico. Né? Então, se ele tem um problema de alcoolismo, chega todo dia atrasado, ou vai dia sim, dia não, ou chega sempre embriagado para trabalhar. Né? Então, veja, ele vai vai iniciar um procedimento administrativo para ver essa assiduidade dele, esse excesso de faltas dele. Ele fala, sabe o que é? É que eu tenho um problema de alcoolismo. Comunicasse ao seu chefe, pedisse uma licença. Você entendeu? É uma coisa séria, né? Infelizmente. Mas, enfim. Bom. Onde que eu estava? Tá? Eu coloquei aqui, requerido o exame de sanidade pelo defensor, deve ser realizado sob pena de nulidade, mas entenda-se, dentro da pergunta nele, né, entenda-se, se houver algum indício de insanidade. Se obviamente, a comissão processante perceber que aquilo está sendo realizado para procrastinar, protelar o feito, aí não, ela fala, não, você está de brincadeira, né, pelo amor de Deus, você nunca teve problema psiquiátrico nenhum, né? Nunca teve ocorrência nenhuma, tal, né? Você praticou esse peculato aqui, você praticou esse crime de corrupção, recebeu essa propina aqui, não tem nada a ver com insanidade, né? Desculpa. Né? Aí, então, agora, se tiver algum indício, é importante a comissão encaminhar para o laudo pericial, tá? O laudo pericial da junta médica tem que responder a quesitos de defesa, né? A defesa pode fazer quesitos para o perito, para a junta médica, né, que vai analisar a condição psiquiátrica dele, tá? Sob pena de cerceamento de defesa, tá? Então é possível, trouxe até esse acórdão no TR3 aqui sobre esse assunto, que esse laudo pericial que vai ser essa junta médica que vai ser analisar o pedido dele, o processo de insanidade, ela é obrigada a responder os quesitos da defesa. Tá? A defesa pode apresentar quesitos. Né? Ele realmente está diagnosticado como isso, com esse problema? Esse problema foi determinante para o dia dos fatos ele praticar? Quer dizer, esse tipo de quesitos, já a jurisprudência diz que a junta tem que responder, porque faz parte da defesa do acusado também, apesar de ser um incidente de insanidade, né? Não é exatamente... um incidente à parte, digamos assim, o processo administrativo disciplinar, ele meio que fica suspenso enquanto resolve o problema da insanidade. Porque se a insanidade for reconhecida, o processo é extinto, ele é absolvido, né? Quer dizer, então são coisas separadas, mas vale a defesa no processo de insanidade também, tá? Bom, diga. Às vezes algum perito tem uma atitude meio evasiva na hora de responder os quesitos, tipo, foi determinante, não dá pra dizer se foi. Isso não poderia configurar também judicialmente defesa? Respostas evasivas do perito, a comissão pode pedir esclarecimentos para o perito. Assim, olha, a gente te perguntou isso, você respondeu coisa de forma muito evasiva, completamente fora do que foi perguntado. Esclareça. Pode pedir esclarecimento para o perito. Agora, você não pode obrigar o perito a responder espremer. Se ele não quiser responder evasivo, ele pode até ser punido por isso, administrativamente, inclusive. Tá? Agora, você vai levar aquelas respostas em consideração no seu relatório. Olha, o perito foi evasivo em relação a isso, portanto, não temos como provar a culpa do réu. Não necessariamente uma resposta evasiva vai prejudicar o acusado. Muitas vezes uma resposta evasiva beneficia o acusado. Né? Agora, se for uma resposta evasiva que prejudica o acusado, é importante a comissão se atentar para isso e pedir esclarecimentos, para depois não gerar nenhum tipo de nulidade. Né? Se o perito fala completamente fora do que foi perguntado, e o defensor também dele, do acusado, também tem que, né, analisar o laudo e ver se tudo foi efetivamente respondido. Diga. A perícia é mais recomendável que seja feita por quem? Por alguém da própria administração?
Olha, não existe uma recomendação, né, específica. Ah, tem que ser alguém da administração, ou é melhor que seja fora, porque é uma pessoa completamente isenta. Não existe essa obrigatoriedade. Tá? Isso vai depender muito de cada caso. Né? Nada impede de que peritos externos à administração sejam contratados para isso. Né? Mas pode ser também, se tiver engenheiros capazes, contadores, né, dentro da administração que possam realizar, também é possível. Diga. Era isso que eu ia perguntar. Se, por exemplo, tiver uma área técnica específica na administração, responsável por um assunto que seja de interesse do processo, e aquelas pessoas que trabalham ali, elas não têm nenhum tipo de impedimento, né, amizade, inimizade. Isso é importante, né? Poderia requisitar o auxílio. Pode requerir, pode fazer a perícia por meio de um servidor, mas aí tem toda a questão da isenção. Eu imagino assim, em São Paulo isso é mais fácil de visualizar. Aqui, como é menor o órgão é pequeno, né? Geralmente as pessoas todas se conhecem. Em muitos casos, talvez seja interessante pegar um perito externo. Perito contábil externo, um perito de engenharia, né? A gente teve um caso em São Paulo que precisou avaliar um imóvel, porque teve uma denúncia de subavaliação de alguns imóveis para fins de pagar menos tributo. Então isso acabou virando um PAD e a gente usou para avaliar o preço de mercado do imóvel, a gente usou engenheiros da própria prefeitura. O pessoal do departamento de desapropriações, que está acostumado a avaliar imóvel, né? Que a gente tem um departamento só de desapropriações lá, né? Chama DESAP. E eles avaliam os imóveis. Então a gente usou um perito desse numa perícia de um processo administrativo disciplinar. Tá? Mas já foram usados peritos externos também. Então, mas e a informação, a especialidade do cara? Por exemplo, nós temos um médico, mas ele não é psiquiatra. Ele não poderia. Ah, sim, Aí assim, se for para ferir, se for num incidente de insanidade mental específico, né? Eu acho que vocês falaram de forma genérica, né? Mas se for específico no incidente de insanidade mental, aí tem que ser um perito, tem que ser um médico psiquiatra, né? Pelo menos um da junta médica que vai analisar tem que ser um psiquiatra. A insanidade mental, a gente costuma se fazer por meio de junta, porque é uma analogia ao Código de Processo Penal, né? O Código de Processo Penal fala em junta médica que vai analisar para não ouvir a opinião de um só, né? Uma junta, pelo menos 3, e mais um deles, pelo menos, tem que ser psiquiatra, né? Põe 3, né? Médicos. Questão do custo do terceiro médico, do médico desempatador. Normalmente, se fosse um processo fora, seria dividido entre as partes. Como no caso aí, o PAD não tem especificamente partes, seria defesa e administração, como que ficaria isso? Imagina assim, que ele tem o médico dele, a administração, por meio de um convênio com a prefeitura, tem um psiquiatra dela, um outro tipo de médico, enfim, e o desempatador. O desempatador? O terceiro, ele seria tipo um acordo entre as É uma boa pergunta. Na verdade, se foi a defesa que alegou, ela tem que arcar com os custos desse desempatador, a não ser que seja pessoa de baixa renda, enquadrado como baixa renda, aí a administração arca. Agora, se for uma iniciativa da própria comissão, né, aí o perito vai acabar sendo pago com recursos do erário mesmo. Né? Toda junta, né? Você está dizendo, né? Você está dizendo é que tem médicos aqui da Câmara e... Por exemplo, se ela for custear o desempatador também, vai sempre, talvez ter aquela dúvida assim. Como assim desempatador? Tem... Imagina que tenha um médico que atende aquela pessoa, que atende o acusado, enfim, e tenha um médico indicado pela administração. Ah, sim. O perito. Escolher um médico perito, um psiquiatra perito Tá. da prefeitura. Uhum. O terceiro médico. Ah, o terceiro médico que vai desempatar. Depende, quem pediu esse... Se você alega que você tem um problema psiquiátrico, entende que você tem um assistente técnico. A junta é necessariamente formada com um médico de indicação dele? Não, assim, em São Paulo, na verdade, a gente usa o DEMED, né? Que é um departamento médico que já tem a gente tem já a própria junta que faz essa perícia, né? Mas no caso disso não existir, num órgão que não exista, o que acontece? Se é a parte que pediu esse desempatador, é ela que tem que arcar.
Porque, na verdade, você pediu... existe um convênio prefeitura, câmara, com alguma entidade que faz esses... né? Até para fins de auxílio acidente, auxílio invalidez, você tá falando? Não. Acidente, enfim. Que faz isso e aquele perito daquele órgão conveniado com o município disse que realmente ele tem um problema psiquiátrico que foi determinante para aquilo, ou que ele não tem. A parte, o acusado, pode apresentar um laudo de um médico dele, que a gente chama de assistente técnico, né? Pode apresentar um laudo de um médico dele, dizendo que aquele laudo tá falho. Aliás, professor, esse ponto, até com base no comentário que a Yasmin fez, é interessante. A junta jamais vai poder ser formada com um médico da própria pessoa. Vamos supor que ela Não. queira, são 3 médicos. Ela quer, então um médico da minha clínica. Não. Tem que ser obrigatoriamente Um médico isento, um perito isento. É muito comum, assim, a primeira alegação de insanidade vem de um médico particular dela. Ou um médico que já trata ela faz tempo, ou um médico que ela arranjou para indicar uma CID lá para ela, né? CID é o cadastro das doenças lá, né? Isso aí não tem valor probatório isso, né? Não tem, quer dizer, tem até valor probatório, mas não é essa, não é a palavra final não é do médico particular do acusado, né? A palavra final é da junta médica mesmo. Entendeu? Agora, ela não pode, dessa junta médica não pode participar um médico dela de forma nenhuma. Seria uma quebra de isenção, né? E até que ponto vai o poder da defesa de contraditar essa junta formada? Então, vamos supor que tem um convênio com a prefeitura, formou lá uma junta, 3 médicos da prefeitura. Aí a defesa alega que um determinado médico não pode participar, ou não tem competência, enfim. Até onde vai a extensão de poder da defesa para fazer esse tipo de alegação? Ela vai ter que comprovar algum problema mesmo de ordem, inimigo da... Pode. Isso é possível. O laudo de insanidade ele é produzido dentro do devido processo legal, né? Então, a parte pode apresentar quesitos, pode dizer que aquela junta não tem especialidade nenhuma em psiquiatria, não consegue aferir se realmente é o caso ou não de insanidade, né? Tem esse poder de impugnar a junta também, com certeza. Tá? Pode apresentar quesitos para a junta médica, tá? Sem problemas. Bom, aí eu acho que essa parte até já disse, né? A insanidade deve existir quando do cometimento da infração disciplinar, tá? Não adianta ele primeiro praticar o ato, né, e depois ter o psiquiátrico, tá? Isso tem jurisprudência já do TRF1, uma que eu trouxe aqui, mas tem outras várias, né? Então a insanidade, o problema de insanidade mental tem que existir no momento do cometimento da infração. Não aproveita, ele não pode ser absolvido se ele adquiriu a insanidade posteriormente ao fato, tá? E a responsabilidade disciplinar só deixa de existir se a perturbação mental foi determinante para a conduta do acusado, sem qualquer possibilidade de este haver determinado conscientemente de modo autônomo, tá? Então ele praticou aquilo em função do transtorno psiquiátrico, tá? Não tinha possibilidade de agir de outro modo, porque aquela doença era uma prisão para ele, né? Quer dizer, ele atuou daquela forma por causa da doença, tá? A gente está na hora do intervalo agora, né? 10h15, é isso? Querem fazer intervalo? Então vamos fazer um intervalinho. Depois a gente volta. Psiquiatra, psicólogo, consulta, né?
Desculpa, fala. Psicólogo também, é possível? Não, tem que ser médico. Tem que ser médico. Tem que ser médico. Ontem à tarde, ao final do expediente, eu somei lá alguns lotes. E assim, tem lote que tá bom. A pesquisa é o mais caro, a soma do mais E aí, doutor, tudo bem? É. Possível em casa, sem. O homem só na intenção de voto. Se acha positivo ou negativo,